Boa noite, pessoal. Boa noite, Késia. Daisy Santos, obrigado. Rosângela Stalter. Tudo bom com vocês? Vamos dar um tempinho até chegar mais nossos irmãos aí, né? A gente vai fazer uma livezinha aqui que a gente está fazendo para tirar dúvidas a respeito do cobre puro. A gente vai repetindo. Bem-vinda, Cláudia. Vocês estão ouvindo bem? Beth, Luísa, Miranda, vocês estão ouvindo bem? Só por gentileza, gostaria de perguntar se alguém puder. O Ed, bem-vindo, Ed, bem-vindo. Todos bem-vindos. Ah, sim. Então, obrigado, Rosângela. Então, a gente não vai mostrar a gente, né? A gente vai só falar. Isso vai ser em áudio, né? Mas tem uma convidada nossa que vai aparecer, que vai ser a Sempre Plena Mãe, a Ana. A gente já fez uma live no canal dela. Eu vou enviar o convite para ela, né? E ela vai mediar a nossa livezinha, né? Espera que eu já vou chamar ela. Vocês estejam todos bem. O som dos artesões da AquaQuest. Ah, chegou a Ana aí, ó. Oi, Ana. Caiu. Vou chamá-la de novo. E nós vamos tentar tirar, né, o máximo de dúvidas possíveis sobre o cobre puro, o cobre, seus benefícios, né, e todas as demais dúvidas que vocês tiverem, né, que eu creio que podem ser as dúvidas de muitos, né. A gente tem, assim, conhecido bastante sobre esse fantástico mineral que é o cobre para a nossa saúde, e ele tem inúmeros benefícios. Ainda não é uma coisa tão simples da gente entender, né? Porque ele é capaz de fazer muitas coisas pela nossa saúde e as pessoas ao nosso redor, né? Então, a nossa missão, espécie de missão é essa, né? Shalom, Ana. Vamos ver se você vai conseguir entrar. Aqui, aceitar. É, eu tô aceitando, mas não tá dando. Agora deu. Shalom! Shalom! Shalom, obrigado, Aninha. Essa é a Ana, Imagina, pessoal. toda razão. Ela tem um Obrigada a canal. vocês. Shalom. Ela tem um canal dela, o perfil dela é muito interessante, está iniciando um trabalho fantástico também, com foco também, além do que a gente busca, né, que é a nossa saúde, bem-estar, a parte espiritual e tudo mais, né? O trabalho dela vai ser muito edificante para muitos, muito importante também, né? Tudo em alinhamento com a escritura, com a nossa Torá e tudo mais. E é isso que a gente precisa, pelo tempo que a gente está vivendo, o fato da gente estar vendendo nossos produtos da AquaQuest é um sinal de que os tempos que a gente tem vivido são tempos difíceis, né? Então nós precisamos ter bastante conhecimento, a gente precisa ter a nossa fé focada, né, nas coisas que são edificantes para nós, para que nós possamos ter a visão espiritual das coisas também, né? Assim como a doutora Juliana Varão, ela sempre diz, né, as coisas são uma coisa só. A gente precisa se proteger, ter as proteções que o cobre fornece, proporciona, mas a proteção também que a gente não pode nunca deixar de focar é espiritual.
né? Então, nesse sentido, nós vamos tentar tirar o máximo de dúvidas, vamos deixar mais pessoas entrarem aí. E essa live, de qualquer forma, ela vai ficar, ela vai permanecer no nosso perfil da Aquaquest, para quem quiser depois divulgar, compartilhar, né? Ela vai ser uma live, não com o objetivo de ter público grande, não é esse o nosso foco, é gerar um material, um conteúdo importante, aonde a gente possa estar sanando várias e várias dúvidas, esclarecimentos a respeito do cobre puro, o uso, como usar melhor e tal. Então, inúmeras dúvidas, sempre as pessoas têm perguntas. Em vez de a gente fazer aquele FAQ, né, aquele FAQ, né, que as perguntas sempre frequentemente feitas, a gente optou por fazer uma livezinha explicando tudo isso. Eu acho que fica uma coisa mais abrangente, melhor, né? E a Ana é a nossa convidada para nos auxiliar nisso. Sem ela não vai ser possível fazer isso. Com ela, tudo vai ser possível, né, Ana? Obrigado. Baruch Hashem. Eu que agradeço a honra de estar aqui. Nós já fizemos uma live junta no meu canal, Sempre Plena Mãe, e eu fico muito feliz por estar aqui hoje no seu canal, Aquaquest Pobre, falando sobre o pobre, tirando dúvida. Quem quiser, manda pergunta aí que eu leio tudo, adoro ler comentários. E vamos falar mesmo da parte da saúde, o que é o cobre. Na parte das escrituras também, nós temos o cobre nas escrituras em várias passagens bíblicas, os benefícios do cobre. Tem um testemunho que eu deixei também lá no meu Instagram, na nossa primeira live juntos, sobre a cura da minha filha com o cobre, né? Lógico que foi o cobre, ele foi usado ali como um remédio, né? Porque ele vem do Pai. Quem fez a cura, sempre para a honra e glória do Pai Todo Altíssimo, né? Mas o cobre curou, sim, foi um tratamento que o Pai deixou para nós e eu usei no coração da minha filha, o coração da minha filha foi curado. Então eu falo com propriedade que o cobre realmente tem benefícios e é eficaz. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E vamos começar por essa parte do coraçãozinho, né? Vamos. Do coração. O coração, ele é uma dos pontos do nosso corpo onde a gente está cercado, fazendo também um pequeno resumo, um pequeno início, um pequeno prefácio de como é o mundo de hoje. A gente precisa estar ciente de que o mundo que a gente está cercado é cheio de frequências, né? Ele é coberto de radiações. Então a gente precisa ter consciência disso. Ter consciência de que as radiações emanadas pelos celulares, pelo Wi-Fi, pelas antenas, pelas torres, pelos equipamentos eletrônicos que a gente tem na nossa casa, tudo isso causa radiação de frequências que são nocivas para a nossa saúde. Então, dentro disso, no trabalho da doutora Juliana Varão, existem alguns pontos, e todos são bem-vindos na Arca do Reset, que a doutora Juliana Varão, ela administra lá junto com o esposo dela, o Fernando, que é um trabalho esplêndido, necessário, de urgência. E este trabalho dela é um dos motivos principais da Aquaquest existir, né? Seria o principal motivo. Nós, com certeza, seguiríamos fazendo cobre, trabalhando com isto, por conta de algumas pequenas informações que nós já tínhamos e já nos surpreendemos com elas, né? E o tanto de que as recomendações acerca do cobre foram colocadas para nós, e isso já nos alertou e nos colocou todos os nossos foco, atenção, né, para estudar e pesquisar e descobrir o cobre. Poxa, se ele funciona, então vamos pesquisar bastante. Isso já se vão 3 anos, né? E aí a doutora Juliana entrou nesse caminho e foi o que a gente precisava para poder se colocar à disposição do nosso Pai Criador, né? Nós temos a fé no nosso Criador dos céus e da terra, nosso Altíssimo, poderoso Criador dos céus, que ele fez o cobre. E o cobre é completo, perfeito, preciso. E ele atua na nossa saúde. Então, como eu disse, o mundo é cercado, nós vivemos um mundo cercado dessas frequências. Essas frequências, elas têm um lado bom, onde a gente consegue receber comunicação, como essa live que a gente está fazendo, a gente consegue descobrir muitas informações, conteúdos bons, muita coisa boa. Porém, o preço que se paga, se a gente não tem a proteção, algum tipo de proteção, algo que realmente nos blinde, cria uma blindagem em nós, acerca dessas frequências que são emanadas, então fica difícil. A gente paga um preço alto por ter acesso a essa parte positiva dessas tecnologias, né? Então, resumindo,
seria isso, né, basicamente, e dentro do trabalho da doutora Juliana, quem quiser, todos são convidados a entrar na Arca do Reset, o link está na bio da doutora Juliana Varão, né, é só pesquisar pelo perfil dela aqui no Instagram, doutora Juliana Varão, certo? Ela reside na Espanha, é uma excelente profissional, é uma bênção para todos nós, né? Então o trabalho dela, dentro da Arca do Reset, diz que um dos pontos aonde a gente recebe radiação demais é o coração. E o coração, ele tem uma questão eletromagnética de pulsação de energia, ele bombeia o sangue, e é um órgão vivo, como tudo que o Pai fez, né, é vida. E o coração é centralizado nisso daí. Então é muito importante. Então quando a Ana cita que ela utilizou o cobre na filhinha e funcionou, teve uma atuação ali, um benefício, e existe uma explicação para isso. É porque o cobre, por si só, é um metal capaz de criar uma blindagem, né? Onde ele equilibra o corpo, através do contato dele com a pele, e através da capacidade que ele tem de ser um blindador. A gente pode chamar ele de blindador. Ele é um criador de uma blindagem ao redor do nosso corpo, repelindo essas frequências ou neutralizando que elas sejam absorvidas por nós. Isso é muitíssimo importante para todos. Todos nós temos coração, pessoal. Então a gente precisa proteger esses pontos. Eu acho que eu vou, só para citar essa parte, então a gente usa um pingentezinho no coração, na região do peito, isso é muito importante, protege sim, tá? Cobre sendo puro, ele vai ter essa atuação, ele vai conseguir fazer isso, tá? A gente tem inúmeros relatos de clientes nossos que já relataram isso, taquicardias que desapareceram e muito mais, né? E esse relato fantástico da Ana. Não sei se tu quiser comentar sobre alguma coisa, Ana. Tenho sim. E eu tô lendo aqui um comentário também que a moça colocou, a Rosângela colocou, já faço parte da Arca, incrível quanto de esclarecimentos temos lá. Até eu tô curiosa para conhecer essa Arca. Esse é um projeto da doutora Juliana, é isso? Essa Arca? Isso, a Arca do Reset foi uma ideia, uma iniciativa da doutora Juliana Varão, junto com o Fernando, esposo dela, mas é dela, né, a ideia junto com o Fernando, aonde é uma biblioteca, uma videoteca, é um apanhado de muito material, já tem não sei quantas horas de vídeos lá dentro, a pessoa paga uma única vez um valor simbólico de R$ 10 e tem acesso a tudo, é uma vez só, né? A pessoa entra lá e mergulha nas informações mais do que filtradas, são informações fruto de muita pesquisa atualizada, pesquisas atualizadas, né? Que é o que precisava ser feito. E dentro disso tem alguns protocolos, tem um monte de coisa, que nem cabe entrar em detalhes aqui, a não ser convidar os nossos amigos, né, pessoas que estão assistindo, que vão assistir depois, para que acessem, né, o perfil da doutora Juliana Varão e descubram aquilo que pode realmente ajudar a salvar a saúde de todos nós, né, todas as pessoas que estão precisando ter uma melhora em sua saúde e muitas coisas que as pessoas não têm conhecimento, né, acham que é por um motivo ou por outro, que elas estão assim, que elas estão assado de saúde, e às vezes não é por aqueles motivos que elas pensam, né? Então tudo isso pode ser bem esclarecedor, pode ser uma saga de muito esclarecimento para todos que entrarem lá. Tem muitas pessoas lá e cada vez aumenta, porque são muitos materiais riquíssimos, muito bem apurados, muito bem testados, com microscopia, com tudo. Ela tem assim um grupo de cientistas, ela é uma verdadeira cientista, né? Então ela é a voz de muitos outros cientistas, né, que junto a ela conseguem descobrir, né, quais são os protocolos mais eficientes para a saúde, para determinadas causas, especialmente desde o que aconteceu de 2020 para cá, né? Mas independente disso, pelo próprio mundo que a gente habita, né, as cidades, o tanto que se transformou o nosso estilo de vida, por assim dizer, vale a pena, porque todos nós, de uma certa forma, em um nível ou outro, temos algum problema na nossa saúde que poderia ser muito facilmente resolvido
se a pessoa tivesse o conhecimento certo, o caminho correto, e é isso a que a Arca se propõe. A Arca do Reset é o trabalho dela que se propõe a isso. E dentro da Arca nós somos fornecedores também dela, né? Junto com uma gama, uma lista enorme de outros fornecedores de diversas outras coisas, né? Outros produtos, outras soluções, vamos dizer assim, né? Então tem muita gente lá, tem zeólita, tem muita coisa, água corrigida, tem a Leila lá, tem um monte de coisa. Então vale a pena para que todos acessem. Esse é o trabalho da doutora Juliana e a gente sempre tem que estar reforçando que as pessoas acessem ele. E eu tô aqui anotando tudo, porque depois eu vou ir atrás da doutora Juliana e da Leila da Água Corrigida. Também quero trazer essa gama de bondade para o meu Sempre Plena Mãe também, né? E quero conhecer essa arca. Porque no tempo que a gente está vivendo hoje, nós sofremos radiações com alimentação, água, ar, Wi-Fi, a todo tempo, a todo minuto, a todo segundo, a todo instante. Então, assim, tudo que a gente puder estar trazendo para benefícios para o nosso corpo e para a nossa alma, eu tô dentro. Isso é um fato. Eu queria só mostrar aqui, porque eu sei que quase todo mundo que está aqui conhece o AquaQuest Cobre e os benefícios. Mas como tem um pessoal entrando que está na minha página e às vezes não conhece, da outra vez eu mostrei a plaquinha, só vou mostrar mais uma vez, ó. Essa é a plaquinha que você pode usar no seu celular. Como eu tinha mostrado, ela não faz nenhum tipo de deformidade na nossa capinha e você usa o celular ou digita, porque hoje a maioria usa fone também. Então, por mais, mas está na tua mão e você está digitando. Então, isso daqui ajuda muito, né? Aquela descarga que a gente recebe do Wi-Fi, enfim, do 5G, né? Que são radiações que fazem mal. É porque, assim, o ser humano tem até uma pergunta aqui que me fizeram, que tem a ver. Como as pessoas não vê quase tudo as pessoas não conseguem ver, elas acham então que não faz mal. Então eu não estou enxergando aquela carga de radiação, então não existe, não faz mal, é porque você não está vendo. Isso até se trata do lado espiritual, né? Como a gente não pode ver o mundo espiritual, às vezes as pessoas acham que não existe espíritos imundos. Então, da mesma forma que existe espíritos imundos, existe a radiação suja, a radiação imunda, que faz mal para o nosso corpo. E o Aqua pode falar muito mais sobre isso, não é, Aqua? Não, eu posso falar tanto quanto você, quanto muitos de nós aqui sabem disso, né? A gente precisa, na verdade, pessoal, relembrar, né? Relembrar daquilo que, quando a gente era criança, no mundo que a gente veio, anos 80, 70, 60, não importa a idade de vocês, nós tínhamos uma sensibilidade, o mundo que a gente foi entrando, ele foi, de uma certa forma, não nos demovendo dessa característica nossa, né? Mas a gente foi ficando com uma visão mais ofuscada da realidade ou das realidades mais sutis. Sim. É claro que a gente está vivendo num mundo onde as coisas sutis e espirituais estão completamente atreladas, está evidente. Tem um número muito grande hoje no mundo de pessoas que eram ateístas e hoje estão se convertendo ou estão buscando o Criador por justamente o mundo que a gente está vivendo. Então, isso já foi previsto, né, que aconteceria, né? Então a gente está vivendo um mundo onde um ambiente sabe, espiritual. Então a gente precisa entender que aquilo que a gente não enxerga não é que não existe, é onde ele já nos dominou. Se era algo que antes a gente conseguia perceber, sentir, às vezes não conseguíamos pôr em palavras porque não tínhamos vocabulário, e hoje temos tamanhos vocabulários, a gente tem dificuldade de acreditar, de crer naquilo. Então, hoje, as frequências estão aí provando que elas conseguem nos atingir. As frequências nos atingem, elas são invisíveis aos olhos. Podem ser invisíveis ao ouvido, mas elas existem, e os animais que têm uma característica, uma concepção biológica diferente da nossa, eles conseguem, muitos e muitos deles, captar e enxergar e ouvir, perceber isso, né, de uma forma muito clara. Então os animais ao nosso redor, eles também são sinais. Eu sei que muitos têm pets em casa, muitos têm gato, cachorro, e esses bichos, eles sentem, os nossos bichos sentem as coisas.
Eles são sinais para aquilo que a gente não enxerga, eles talvez percebam de uma outra forma e refletem isso da forma como nós deveríamos refletir. Eles se afastam, ou eles demonstram um certo comportamento, e isso tudo acontece com a gente, conosco também. Dr. Laí Ribeiro, repetindo aquilo que eu falei na sua live, Ana, ele fala que o homem saudável, com saúde, né? Digamos, a gente com saúde, com uma plenitude da saúde, ele precisa vibrar na faixa de frequência do cobre. Não é da prata, não é do ouro, não é de nenhum metal, é do cobre. Então, nós somos o humano, a nossa concepção biológica feita pelo Criador, nos aproxima na mesma faixa de frequência, quando saudáveis, do cobre. E eu acho isso muito esclarecedor. É algo invisível? Não, não é. O cobre é uma coisa que você encosta. Mas a atuação dele, aquilo que ele é capaz de fazer, aquele campo que ele gera, por exemplo, de proteção, a gente não enxerga. É claro que não enxerga. Mas os benefícios, de maneira instantânea, a curto e médio prazo, eles vão ser perceptíveis. Sabe como é que é, Ana? É assim, você está com um problema, tipo enxaqueca, dor de cabeça, alguma coisa assim. Você começa a usar as peças de cobre. Quando você menos perceber, você já não vai mais estar sentindo dores de cabeça, aquelas dores de cabeça, e nem vai associar uma coisa a outra muitas vezes. Mas vai ser esse o motivo de você não ter tido mais dores de cabeça. Então é assim, você possivelmente estava com uma carência de cobre, porque muitos de nós estávamos, né? E também por conta dessas frequências, exposto a essa gama de faixas de frequência ao nosso redor, que sim, são responsáveis por assim acentuar processos de oxidação do corpo, acentuar processos de inflamações no corpo, são capazes de acentuar processos neurológicos, afetar, né, a nossa parte biológica de várias e várias maneiras, em várias camadas, né? Então é isso, é o mundo que a gente está vivendo, é um mundo que a gente precisa ter fé para ver as coisas, crer, e crer aquilo é uma coisa que a gente busca pelo conhecimento, a gente busca pela informação. Então temos a informação, temos os relatos das pessoas, nossos irmãos, então a gente vai somando essas informações e experienciando as coisas e assim não esquecendo de que isso vem disso. Essa junção de conhecimento faz com que a gente tenha muito mais do que a visão das coisas, aquele invisível. Ela se manifesta através da informação. Então, por isso que a gente está aqui, a gente está tentando esclarecer isso e levar essas informações para que as pessoas que não enxergam as coisas possam dar um crédito a elas e experienciando elas na própria vida delas, né? Sim. O Tarcísio colocou, estamos só esperando chegar nosso pedido. Baruch Hashem, já comprou e está esperando chegar. Inclusive, eu falei com a Núcia, corretora, e mostrei para ela essa que eu uso aqui no meu peito, perto do coração, que é de vocês, ó. Não sei se ainda tem no catálogo. E mostrei para ela esse cordão que eu não sei. Ela perguntou, você poderia responder porque eu não sei que cordão que é esse. E eu falei para ela que isso aqui é maravilhoso. Ele é praticamente, eu ainda falei para ela, eu falei, quando você coloca ele no corpo, né, ele praticamente é invisível, ó. Pode ver aqui na minha testa, ó. Tá vendo, ó? Quando você coloca, quase é imperceptível. E ela falou, tomara que a minha venha. Adorei, amei. Como é que chama? Eu falei, não sei. Mas hoje na live eu vou perguntar. Como é que chama esse cordão? O cordão é um cordão especial de costurar até couro, né? Ele é muito resistente e durável ao tempo. A gente aqui no sul, a gente vem de uma região onde a gente tem acesso a esses materiais, né? E a gente escolheu o mais resistente de todos, né? Na gramatura de fio perfeita, precisa, e nos tons que são de acordo com a pele mesmo, para justamente ser bem discretozinho, para muitos que querem, né? Que seja discreto. A gente sempre está mandando junto às peças, aos pingentes, esse cordão quando as pessoas falam que querem um pingente. A gente manda junto já, independente se ela vai utilizar ou não. E ele é muito durável ao longo do tempo. Eu não tiro o meu para nada, é igualzinho o que a Ana mostrou aí, e é nem para tomar banho. Eu não tiro o pingente para nada, absolutamente nada. Né? E esse disco, a gente chama de disco versátil, ele é versátil mesmo, né? Pode ser usado como um botão na copa de um boné e proteger os homens que usam bonés, né? Eu faço isso, né? Eu tenho uma boina ali muito interessante de couro
e eu afixei isso no topo dela, bem na copa, assim, em cima, para proteger uma outra região muito fundamental, obviamente que todos sabem disso, né? Que é a parte da cabeça, o topo da cabeça, né? E por isso que a gente tem essa peça é muito versátil, ela pode ser colocada na região, no caso da mulher, como uma faixa, costurada a uma faixa no umbigo, né? Que é uma região do baixo ventre importante de proteção para a mulher, né? É responsável por muitas emoções também e tudo mais. E o cobre, ele vai auxiliar. O pescoço, a garganta, exatamente. Todas essas partes aí, essa peça é capaz de ajudar, né? Com certeza, né? É um pingente, é basicamente um pingente, Sim. só que é mais do que um pingente, né? E Ah, é sim. cobre puro, pessoal. Isso é muito valioso, muito importante. Sim, sim. A Núcia Dias Corretora, ele vem junto? Sim. O Aqua manda junto e é maravilhoso. Eu tenho, acho que já vai fazer um ano, né, Aqua? Acho que já tem um ano, né? Já tem um ano o teu. Já tem, nunca arrebentou. E é invisível, então você pode pôr, não vai aparecer nas suas roupas. O meu fica aqui perto do peito, aqui do coração, né? A Lu perguntou aqui, ó. Só para continuar no mesmo assunto. Falando em cobre, podemos usar diferentes maneiras, tipo o bracelete? Vou mostrar, Lu, aqui. O bracelete, sim. Esse bracelete também é da Aqua. Aqui, ó. Do Aqua Cobre, ó. O bracelete. O meu bracelete tem um diferencial. O meu tem Aleph Taf, não sei se vai dar para ver, que ele fez para mim, né? Ele colocou Aleph Taf, ó, né? Em grego seria ômega, né? O ômega. E aqui ele colocou o nome do criador em palo-hebraico. Ó, esse aqui é o nome original do nosso criador dos céus e da terra, em palo-hebraico. Essa aqui foi uma peça que ele me deu de presente. Ele é questionadora, eu guardo, assim, para mim isso é uma joia, além de ser um bracelete, você pode usar, mas eu guardo por ser uma joia. Como eu sou israelita, eu sei a importância que tem o nome do pai. E um dos mandamentos é que o nome dele tem que ser honrado. Então eu deixo guardado, porque é uma joia. Ela fica guardada dentro de uma caixinha, onde eu deixo algumas coisas muito importantes para mim. Então esse bracelete fica lá dentro. Por conter o nome do pai, eu não uso, pessoal. Por quê? Na minha visão, eu não posso usar o nome do pai lavando uma louça, lavando um banheiro, fazendo uma faxina. Então, eu mantenho esse bracelete guardado com as outras coisas importantes para mim. Assim como o nome é um mandamento, né? Honrar o nome do pai é um mandamento, está aqui. Então, não posso fazer do nome dele em vão, mas como foi um presente, e isso aqui foi uma coisa imensurável, não tem como explicar, fica guardado. Mas como essa peça, Lu, o Aqua Crush Cobre, existe muitas outras peças no catálogo em bracelete. E é legal porque, ó, você abre, ó, e você coloca e depois você molda aqui, ó. Então você pode usar ela bem aqui no começo, bem para trás, bem aqui, aonde você queira usar, porque você consegue moldar. E nesse mesmo significado ele mandou para mim, que o Matias usa, esse é o nome do filho, né? Yeshua HaMashiach, o nosso Messias. Aqui também é o nome do filho que o Aqua fez pra gente e eu sou muito grata, porque esse aqui é um presente que para nós tem um sentido sobrenatural, né? E muito especial. E é maravilhoso. E a placa, né, que eu uso no celular todos os dias, porque todo dia o celular não sai da mão da gente, então tá aqui, ó, eu uso todo dia, fica comigo. E a Lu amou o bracelete. E uma outra coisa que eu queria comentar, que eu fiquei sabendo ontem, pela uma conhecida, eu tenho duas, a Jéssica e a Isabela do Rio de Janeiro, foi a Jéssica vai fazer uso das placas. E a Isabela comentou que entrou em menopausa e que a médica dela, que é uma naturalista, é uma médica que trabalha com coisas naturais, comentou do cobre e pediu que ela fizesse uso do cobre. Ela achou uma peça de cobre lá no Rio de Janeiro e ela está colando no final das costas, entre o cóccix. E ela disse que o frio, o calor da menopausa, o frio, um calor fora do normal que sente, e algumas dores na lateral que ela sentia como se fosse Ela me explicou tudo ontem, não é os ovários, melhorou em 70%, só usando a placa de cobre. Então, mulherada, início de menopausa ou tratamento de menopausa, temos aí agora o benefício do cobre. Eu não sabia, fiquei sabendo ontem por ela. Ela usa entre o cóccix, na parte de trás
das costas, e ela falou que melhorou 70% o frio e o calor, aquele escalafrio que dá, e os ovários, que ela sentia muita dor. Diz que assim, tá sendo outra vida. Lógico, também tá fazendo uso de algumas outras coisas miopáticas que a médica indicou, mas a médica indicou o cobre, eu achei isso muito interessante para menopausa. Muito interessante. Nossa, muito interessante, enriquecedor isso. Fiquei prestando muita atenção no que você disse. E isso talvez, eu não gosto de achismos, né? Mas eu vou pesquisar sobre isso, é muito importante esse teu relato aí dela, né? Pode ter a ver com a absorção do cobre, né? O sulfato de cobre, o sulfito de cobre pelo corpo, talvez, porque o cobre a gente sabe que dentro do corpo ele tem umas funções biológicas importantíssimas e insubstituíveis, que só ele mesmo é capaz de fazer, né? E ele se dá pela absorção pela pele, né? E isso com certeza pode ter uma relação, com certeza eu digo mesmo, afirmando que vai sim ter uma relação, não hormonal, mas vai interferir no processo que gera o problema hormonal dela, na região dos ovários e tudo mais, né? Mas isso aí caberia uma bela pesquisa que eu com certeza vou querer fazer. Sim, e Nossa, que bom. eu fui olhar, ela falou, eu fui olhar, e também eu até marquei aqui para trazer. Aumenta 83% da testosterona também, em 83%, também não sabia disso. Mas eu já sabia, como teve a cura do coração da minha filha, eu já sabia que realmente o cobre é uma coisa assim surreal. Então, para saber sobre menopausa e testosterona, eu só achei que só enriqueceu mais ainda a questão do cobre. O Tarcísio falou que agora está ansioso para chegar dele, depois dessas informações todas. A Lu falou, amei o bracelete. O Tarcísio, no nosso pedido, compramos a placa de celular também. Isso mesmo. Sim, o Maravilha. Tarcísio está chegando, está indo já. Nós não mandamos, acho que o rastreio dele, acho que por isso que ele está mais ansioso. Mas já enviamos. Tá passando 2 dias a nossa conversa. Sim. E Lu, você amou o bracelete? Eles têm tantas outras coisas além do bracelete. Tem o brinco em formato. Eu já imagino você usando o brinco em formato de pena. Ia ser muito bacana. Tem muito. Eles têm realmente um catálogo muito lindo e muito diferente. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Pode fazer. Uma moça falou, né? Só que eu não peguei o nome dela porque ficou na caixinha. Tinha outras perguntas, mas ela falou que perguntou para o dentista se teria como colocar o fio que segura as placas do dente de cobre. Se isso fosse possível, se você sabe falar. Eu creio que não seria possível por conta do excesso de cobre. O que acontece, pessoal? Daí dentro da boca ele vai absorver um excesso, vai gerar sempre um excesso de cobre. Não creio que seja positivo isso não. Até porque já teríamos casos, né, na história, né, de utilização do cobre para esse fim. Eu não creio que seja possível. Quando a gente utiliza o cobre puro, a gente precisa ter uma noção de que o cobre, o corpo nosso avisa quando é possível a gente utilizar ele, o bracelete, no caso no pulso, por exemplo, e quando está bom, quando o corpo já recebeu o suficiente a quantidade de cobre. E quando dá algum tipo de reação alérgica, que é natural e pode acontecer sim, mas é uma mínima reação que todos vão perceber, uma coceirinha, às vezes é uma coisa, é o próprio corpo, olha a sabedoria da nossa biologia, que coisa incrível. É o nosso próprio corpo avisando que está legal, que já basta de cobre. Então, é bom repousar a peça ou mudar de braço, de um lado para o outro. De um braço para outro braço. E aí ir testando e verificando, aprendendo a conviver, né, com o uso do cobre em contato ao corpo. Isso é muito importante que se diga, é muito importante que a sabedoria do nosso corpo em absorver, né, a quantidade certa, ideal, correta, é para cada um, é de cada um. Não existe uma fórmula perfeita e precisa que se aplique a todos. Isso é uma questão de peso, organismo, altura, precedentes, né, da saúde da pessoa, características biológicas. Então, apesar de sermos irmãos, nós temos diferenças, né? Porque cada vida importa. Então, cada vida é diferente uma da outra em alguns aspectos. Então, é preciso que se diga, todos precisam algo em comum do cobre. Isso é verdade. Barbie Justo perguntou: vocês gravam Exua no bracelete? É uma pergunta
para você, Arthur. Se vocês gravam o nome do filho, Exua, Uma no boa bracelete. pergunta, sim. Muitas pessoas nos pediram, né, em alguns momentos, muitos que eu digo em longo de 2 anos, bastante gente. Perguntou se a gente fazia gravações nas peças e tal. Algumas pediram para número de telefone, botar numa plaquinha de uma pessoa que tem algum Alzheimer, né, um idoso, alguma coisa assim, uma criança que usa uma medalhinha, os pets, né, e tal. Então, hoje a gente tem como fazer, a gente vai divulgar isso, a gente está vendo uma maneira de divulgar isso manualmente com carimbos. É uma forma clássica. Eu optei por ser assim, porque eu acho que o resultado fica um resultado único para cada pessoa. E o alfabeto, né, de carimbos de alfabeto, de aço, eu consigo marcar a letra com profundidade de uma forma muito bonita, muito clássica, né? E eu acho que nossa, vai se aplicar a tudo, letras e números, então vai ser possível fazer isso sim, desde já nós já fizemos algumas peças ali, né? Para algumas pessoas, como, né, para pôr em prática, vamos dizer assim, né? A utilização desses carimbos alfanuméricos. Então vai ser diferente do que todo mundo espera laser, né? A gente tem algumas peças que a gente recorta a laser, a gente paga para recortarem a laser, por questões de design, por questões de desenho, para criar um padrão, para tentar padronizar, né? Mas neste caso, quando é personalização, não é interessante para a gente fazer uma peça e gravar a laser, porque é meio caro, né? Então, o carimbo, e eu não gosto muito do resultado, confesso, eu acho que fazer manualmente, como artesãos que nós somos, eu e minha esposa, eu acho que é muito mais enriquecedor. Assim nós pensamos, essa é a nossa proposta, né? Então, é possível sim escrever o que você quiser, não sei como cobrar isso ainda, né? A gente está vendo uma possibilidade de cobrar por letra, baratinho, nada que vai ser uma coisa assim, ó, caríssimo, né? Que seja viável para todos, porque é importante às vezes, a pessoa quer utilizar uma peça com uma, né, com uma escrita, alguma coisa que seja dela. Então nós vamos ter Sim. esse serviço a partir de agora também. Só não pode comercializar o nome do pai. Não, o nome do Esse não criador não pode, podemos. pessoal. É isso aí, graças à Ana que está aqui presente, foi ela que nos alertou, nós não nos conhecíamos, nós nos conhecemos a partir disso, né? A gente estava utilizando o nome, né, nesse bracelete, achando que era o nome de Yeshua, e eu mesmo pesquisei e apareceu vários resultados de imagens, e eu escolhi esse, eu achei tão bonito, paleohebraico, que bacana. Mas ali aparecia como resultado sendo o nome de Yeshua, o nome de Jesus, né, em hebraico, e não era. Era o nome do Criador. E nós temos muito temor ao Criador, ainda mais conhecendo o cobre, ainda mais entendendo que um simples metal, né, que não é simples, né, foi ele que criou, né, é capaz de fazer tantas coisas na saúde, né, fora outros metais, fora outros minerais, fora tantas e tantas coisas, não é verdade? Então a gente tem muito temor mesmo pelo nosso Criador dos céus e da terra, e a gente sabe que a vida é uma passagem para todos nós, então a gente tem temor mais redobrado ainda, e sabemos, né, pela nossa fé, que não é correto a gente utilizar o nome de algo tão poderoso, né, como é o poderoso Criador dos céus e da terra, né? E este relato, isso veio, essa revelação através da Ana. Então a Ana nos alertou e a gente automaticamente pedimos perdão e não vendemos mais para ninguém, porque nós estávamos vendendo o nome de Yeshua. E ninguém questionou, ninguém contestou, né, isso. E ela viu e, nossa, e foi muito bom, né? Muito bom mesmo. Então a gente tem alguns braceletes desses, a gente deu como doação, né, para as pessoas que têm temor ao Criador mesmo, como a gente, então a gente oferta às pessoas. Baruch Hashem. Vista Alegre começou a me seguir. Muito obrigada. Você vai amar o meu perfil. Vou interromper para dizer que todos sigam a Ana. A Ana tem um trabalho esplêndido. A proposta de trabalho, de prestação de informação e serviço que ela está iniciando agora é fantástico, pessoal. É fantástico. A Ana é isso aí que vocês estão vendo. Hipercomunicativa, uma pessoa maravilhosa, simpaticíssima, leve, uma pessoa que quer o bem de todos. Então, é tudo o que a gente precisa, né? Vamos seguir a Ana, a gente está junto, nesse barco a gente está junto, pode ter certeza. Tamo junto nessa arca. É. Olha quem entrou, que maravilha, a Nádia. A Nádia, estou tentando arrastá-la para um bate-papo. A Nádia é doula. Ela faz partos
na casa da pessoa, ela faz partos, é a coisa mais linda, partos normais. Traz toda aquela beleza do parto normal, cuida da mãezinha, do bebê, tira aquela foto linda da placenta, que parece até a copa da árvore, né? A placenta. É uma pessoa muito especial. E estou tentando arrastar ela aqui para um bate-papo para ela explicar essa questão toda do parto normal, como é cuidar da mamãe, como é que é o bebê ali está naquele tempo integral e também trazendo essa criança à vida, da forma igual as parteiras dos hebreus lá no Egito, em Israel, até hoje, né? Como muitas mulheres podem ter esse dom, né? Não só de fazer o parto, mas também a mamãe poder ter esse bebê em casa, né? Com saúde, com tudo que se precisa ter para esse parto acontecer. Isso é muito, muito, muito legal. Aqui a Vista colocou, sou de Terezinha, de Águas Claras. Nossa, Shalom, de tão longe, Shalom. Muito obrigada por todos que começaram a me seguir. Muito obrigada por todos que estão aqui também nessa live maravilhosa. E outra coisa que eu trago, que eu fui pesquisar, aproveitei, fui fazer uma aula sobre bipolaridade. As placas de cobre e também a água do cobre ajuda com esse benefício para quem tem e foi diagnosticado com bipolaridade. Eu fui pesquisar e descobrimos porque trabalha no sistema nervoso central. Então, quem puder estar fazendo uso da água, eu acho, vou até perguntar agora, vem a pergunta, Aqua, eu não tenho a caneca, posso colocar um copo e a placa dentro da água e fazer uso dessa água? Se sim, como e quantas horas a minha placa pode ficar na água? Não que eu tenha, não que eu seja bipolar, mas eu acho legal para o sistema nervoso. Na verdade, a doutora Juliana, já fizeram essa pergunta para ela, ela não recomendou, nós também não recomendamos. Assim, o utensílio, se vocês lembrarem como era feito antigamente o uso do cobre para água, para comida, panelas, tachos e tal, sempre foi assim, não foi com pedaços de cobre, né, junto a vidros e tal, nada, é simplesmente o próprio cobre. Eu acho que o correto seria utilizar uma caneca de cobre, um copo de cobre, uma peça de cobre própria para isso, né? Eu acho que aí sim ela teria o benefício melhor. Por questão de que pode ocorrer alguma, não sei, alguma reação ali, eu não faço ideia ainda, porque eu não pesquisei a fundo, meticulosamente isso, né? Eu sei que a doutora Juliana não recomendou, mas pegando esse gancho que você está falando, você vai ter uma caneca de cobre, nós vamos mandar para a Ana, pessoal, todo o kit da Aquaquest para ela poder apresentar no canal dela todas as nossas peças, né? Então ela vai ser uma parceira nossa, ela já é, né? E uma pessoa maravilhosa e amiga nossa, uma irmã. E ela vai receber uma caneca de cobre também puro, né? E nós temos alguma quantidade de canecas de cobre e a gente vai dispor de alguma forma ali na loja a partir de agora. Elas já chegaram, são fantásticas, né? Cobre puro. E aí a gente vai colocar isso à disposição de vocês também, para quiserem adquirir, né? As suas peças de cobre da Aquaquest, poder também receber uma caneca de cobre puro, de 350 ml, que é uma quantidade bem razoável, né? Não é bom deixar uma água, por exemplo, dias ou um dia para o outro, dentro do copo de água, né? De cobre, perdão. É importante você utilizar, né? E depois limpar e secar, né? E para aí sim, bem sequinho para utilizar de novo depois, para que não crie nenhum processo oxidativo. O cobre, pessoal, ele é o metal que mais tem interação com o ambiente. Ele é o que mais interage com qualquer ambiente. Então, por isso que ele muda os tons, por isso que ele tem uma facilidade de mudança de tom e tal, e retoma também facilmente o tom dele com a limpeza do cobre, que vocês têm acesso lá no nosso site, né? Como limpar as suas peças de cobre e tal. Tá tudo lá, é muito simples de limpar e fazer a manutenção das peças. Então, o cobre para beber é muito importante, ele é como se ele gerasse um cobre coloidal, algo parecido com isto. E ele traz inúmeros benefícios por ser utilizado desde a antiguidade se utilizava. Doces e coisas, tudo mais é feito em tachos de cobre. Então, o cobre é muito utilizado e é saudável. É uma das coisas mais saudáveis, porque o cobre ele é antibactericida, antifungicida, antigermicida. Ele acaba com todos os germes, bactérias e tudo mais. Então ele é fantástico e incrível, né? Sim.
para a saúde também como higienizador, né? Sim. Então a Ana vai receber a sua caneca de cobre, e o recomendado não é botar uma peça dentro do copo de vidro, segundo a doutora Juliana, e sim utilizar uma caneca, uma garrafa, alguma coisa, lembrando de novo, não deixar a água estacionada ali por um dia, dois. Não é como um cantil. Eu nunca vi cantil de cobre. Então, acho que já tem um sentido nisso, né? Olha só. Você falou da questão da água ficar, ser germicida. No templo, as bacias para os sacerdotes lavarem a mão eram feitas de cobre. Tá vendo como o Criador, lá ele já vem mostrando assim todos os benefícios, né? Lá de trás é que muita coisa se perdeu, né? Muita coisa foi escondida de nós, né? Mas aí quando você começa a restaurar todas essas informações, você começa a ligar e entender. O Criador é maravilhoso, né? Maravilhoso. Enquanto a minha caneca não chega, eu vou beber minha água aqui no copo de vidro, né? Até minha caneca de cobre chegar. E mais uma pergunta da Patrícia. Quando uso minha pulseira de cobre, minha pele fica irritada. Por quê? Por que água? Porque, Patrícia, o seu corpo está indicando que já está suficiente a absorção de cobre através de sulfito, sulfato de cobre pela sua pele para dentro do seu corpo, do seu organismo, para exercer funções junto a outros elementos, componentes dentro do seu corpo. Componentes que eu digo, elementos naturais dentro do nosso corpo, que é bioquímico, né? Nosso corpo é um processo fantástico, incrível de vida. Então, por isso, a reação que você sente na pele, que você percebe, é por isso. É porque tá bom a absorção de cobre pelo seu corpo, então ele está avisando você que para você tirar a sua peça e deixar guardada por uns dias. A gente sempre, pessoal, vai precisar repor o cobre que a gente vai perdendo, porque ele é utilizado para várias funções. A Ana citou uma importante ali, o sistema nervoso central diante da bipolaridade. Muito importante, porque o cobre, ele traz bons pensamentos, ele pacifica os teus pensamentos, vamos dizer assim, né? Ele livra do mal, né? Basicamente, ele tira pensamentos ruins, coisas assim muito negativas. Utilizando, entrando em contato com o cobre, você vai perdendo essas coisas. Você fica mais equilibrado, fica clareza de ideias, é muito bom. Por quê? Porque ele atua dentro do sistema nervoso central, que é um complexo gerador e catalisador de todas as emoções, sentimentos, pensamentos, imaginações e tudo mais que nós temos, né? Então é por isso, Patrícia, você precisa deixar um pouquinho de lado suas peças, guarda por uns dias, 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias, você precisa experimentar e passar pela experiência, né? Como é para você, né? É para cada um, pode ser um pouco diferente, o tempo, né? O timing, assim, né? De utilizar de novo, e faça o teste. Com o tempo você vai, com certeza, entender como o seu corpo absorve, de que forma ele absorve a quantidade do cobre necessária. Mas jamais deixe de utilizar. Isso mesmo. A Fernanda chegou aqui, Fernanda Rivka, Shalom, minha amada. Tem um canal maravilhoso também, que é o Chamar Israel. E, ó, Fernanda, esse aqui é o bracelete. Eles não fazem mais esse, porque esse tem o nome do criador. Como não pode comercializar o nome do criador, eles não fazem dessa maneira para vender. Mas eles fazem, na página tem várias outras. E ó, o sistema é esse aqui, você abre. Então, o legal é que se ajusta a qualquer braço, você pode usar aqui, mais para trás, mais, aonde quiser, né? A minha tem o nome do criador em palo-hebraico, mas não se faz mais essa peça. Foi uma peça que ele fez, não faz mais. É só para mostrar para você a questão do bracelete. É maravilhoso, né? Uma irmã perguntou aqui: tem problema se não fizer a limpeza semanal das peças de cobre? Eu acho que não. Eu acho que só a da questão do copo, né? Aí o Aqua vai falar com propriedade. Tem Aqua problema ou não? Não, assim depende, né? Por exemplo, a placa de celular que vai atrás do celular, que vai cumprir a função de bloqueador e blindador, né, das frequências eletromagnéticas, das radiações que são negativas, essa não precisa ter essa limpeza tão em curto espaço de tempo, né? Ela vai sim absorver, né, na sua superfície radiações, né? A bateria de lítio emana muita radiação.
Fora o Wi-Fi, essa comunicação constante dos aparelhos, né? Isso com certeza, com o tempo vai mudando, vai gerando uns tons, né? A gente tem um material na nossa página que fala tudo acerca dos tons do cobre e o que geraria esses tons do cobre, cientificamente falando, claro. Então é isso. As peças, você pode limpar elas quando você perceber que elas estão escurecidas demais e criando algum zinabre azulzinho ali, sabe? É porque o cobre, mesmo parado, ele pode, né, se relacionar com o ambiente úmido, com a umidade que está no ar. A Estátua da Liberdade, na live que a gente fez com a Ana, eu até citei ela. A Estátua da Liberdade é de cobre, inteira. Toda aquela estátua gigantesca, ela é de cobre. Mas ela não reflete o brilho do cobre. Ela não é o tom do cobre, ela é o tom da oxidação, né, gerada pelo ambiente, pelo ar que está, pelo ambiente úmido, né? E ela ficou com aquele zinabre, aquela pátina maravilhosa. Essa parece foi a intenção de quando colocaram a Estátua da Liberdade em cobre, para que ela ficasse com esses tons azulados, né? Aquela coisa linda. Eu acho bonito aquilo, né? Mas essa é a questão. O bom senso e o seu gosto também. Tem muitos clientes nossos que preferem utilizar sempre as peças mais brilhantes. Eu, como homem, e muitos amigos que são homens também, já não tem muito essa preocupação com brilho. Alguns têm, outros não têm. Eu já gosto, eu sou bem tranquilo, já gosto do tom do cobre mais escuro, com menos brilho. Mas isso sou eu, né? Sim. Então isso é de pessoa, varia de pessoa para pessoa. É o seu bom senso e o seu gosto. Eu já gosto de usar Mas você, brilhoso. um bicarbonato de sódio, um limão junto com bicarbonato, Eu limpo com limão e sal. limão, isso que eu ia dizer agora, sal e limão, muito fácil, você esfrega ali como se fosse uma buchinha o limão, meio limão e pronto, fica lindo pra caramba. E retoma totalmente a estética e é eterno. O cobre não é um diamante, mas ele também tem, assim, vida longa total. Sim. A Patrícia colocou, muito bom mesmo. Quando uso minha tiara, até a dor de cabeça passa. Minha aliança de casamento, a Barbie Justo, de casamento tem o nome do meu marido. E também de Exua, cordão de 3 dobras. Márcia Buck, eu quero a tiara e a pulseira. Como faço? Para adquirir, né? Acho que foi isso. Entra aqui na página. Entra em contato com a gente, Márcia. todos que estão aqui entram em contato com a gente e mandam um direct, mensagem direta. A Rainara, ela é parte da Aquaquest, ela que administra, cuida pra gente, né? Nós somos artesãos, é o Amorzinho. Amorzinho, dá um oi pro pessoal, por favor. Olá, pessoal. Que bom ver todas vocês aí. Essas queridas. A Ana, nossa amiga maravilhosa. E vocês, meninas, que estão entrando aí, tá? Sejam todas bem-vindas. Nossa, assim, é com muita alegria, com muita satisfação, assim, que eu faço cada peça para vocês, meninas, assim. Que a gente que é mulher, a gente sabe como é que é, né? Claro que a gente quer uma peça ali para nos proteger. Eu mesmo tava com muito problema de saúde, graças a Deus, em primeiro lugar, né? E depois ao cobre, eu tô muito melhor depois que eu comecei a usar o cobre. Mas a gente tem aquela vaidade, meu Deus do céu, que a gente não consegue se libertar dessa vaidade, do brilho, né? Então, quando a gente faz uma peça de cobre, assim, o Amorzinho até fala, meu Deus, mas você fica ali pulindo tanto, porque assim, eu sei como que mulher é, né? A gente gosta de uma peça bonita, uma peça com brilho, né, bem polida. Eu amo o cobre, e o cobre, ele é muito bonito, né? E assim, eu fico muito triste muitas vezes que assim, a gente manda assim, as peças maravilhosamente lindas para as pessoas, mas infelizmente o cobre, ele tem a vida própria dele. E muitas vezes, quando chega até as pessoas, já chegam sem o brilho, ele não está tão bonito, mas isso é uma coisa muito natural do cobre. Mas a nossa parte, a gente sempre faz com muito carinho, e o cobre, ele é bem fácil de voltar a ficar bonito, porque, queira ou não, a gente sabe que é para nossa saúde, mas um cobre bem polido é lindo, né? Eu gosto mais do cobre do que do ouro, né? E principalmente quando ele começa a ficar ali pro lado meio rosado, ele começa a ficar perto, ele tem hora que ele dá umas outras cores assim também. Então é isso, pessoal, tá? Mas a gente faz realmente o cobre para todas vocês, para as meninas aí, com muito carinho, tá bom? Eu concordo com o Amorzinho. Eu acho que o cobre, apesar de ser homem, eu acho o brilho do cobre mais lindo que o do ouro. Eu sou suspeito também, concordo com o meu Amorzinho. Faz 1 ano que eu tenho a placa e o bracelete.
Tudo bem que eu guardo o bracelete por conter o nome do criador, mas vira e mexe, eu pego nele, eu vou lá, eu olho, e ele, essa semana, ele estava escuro, estava igual a Estátua da Liberdade. Na hora que você passa o limão, inclusive eu ensinei a Núcia corretora a fazer isso, ela pode testemunhar aqui, se você estiver vendo, Núcia corretora, testemunha aqui nos comentários. Ela me ligou e falou, como eu limpo essa peça de cobre que eu tenho? Eu falei, limão e sal. Na hora que ela colocou o sal e o limão, e a gente usa o limão como se fosse uma escovinha, né? Ele na hora, ó, 1 ano essa pulseira tem. Ó, eu vou colocar bem perto da câmera. Por dentro também, ó, 1 ano. 1 ano. Essa aqui é do celular. E essa outra que eu uso todo dia, porque não contém o nome do criador. Então, né, ó, que é só aqui. Essa eu uso todo dia, ó. Essa aqui eu passei um limão com sal, acho que antes de ontem. Aqui. 1 ano já tem essas peças. Um irmão perguntou, Mabarro 50, tem o bracelete com o nome do criador. E criou uma ondulação por abrir e fechar. Ajustando no pulso. Tem como evitar? Ó, eu não uso o meu, justamente porque tem o nome do criador. Mas, às vezes eu coloco aqui, quando eu tô um pouco deitada, alguma coisa assim. Eu acho, pelo menos é a minha técnica, mas o Aqua vai explicar. Eu abro bem para poder o braço entrar e depois eu fecho apertando aqui, não sei se aqui, essa parte, e seguro aqui, ó. Não sei se é por isso, ela ainda não tá deformada, ó. Ela ainda não tá. Não sei se é por essa questão, mas o Aqua vai explicar aqui pra gente. Vou explicar. Infelizmente, o cobre, ele tem isso. Ele é um metal curioso, né? Eu já usei muito aço, trabalhei com aço por 11 anos, né? Longos 12 anos para mim. Que eu era cuteleiro, fazia lâminas e peças de aço. E o aço não tem a característica que o cobre tem. Ou melhor, o cobre não tem a característica que outros metais têm, muitos metais. Quanto mais você mexe nele, mais ele vai enrijecendo, pessoal. Então ele tem isso, né? E é uma questão que a gente vai modificar algumas das nossas peças, como esses braceletes assim, e vamos mudar a forma de encaixe, de fechar o circuito, né? Então a gente vai colocar corrente misturada, vão ser mistos basicamente, vai ser a parte, metade dele vai ser em bracelete, vai ser maciço, e o restante vai ser com corrente com fecho de engate, né? Que eu entendo que vai ser melhor, né? Para não correr risco de entortá-lo, né? Porque ele vai enrijecendo, mas a gente ficou num dilema. Como fazer para, né, criar peças diferentes, bonitas, né? Com escritas, com coisas incríveis, né? E essa foi uma peça muito especial, né? Com inscrição. Só que ela tem esse problema. Como é vazado essa parte, fica menos material. Então é ali que ela vai ter uma ondulação. É possível, meu irmão, que você bata ele com uma madeira, com um martelinho de madeira, assim, esse de cozinha mesmo, em cima de uma outra madeira e desamasse ele. É possível você fazer isso, sem menor problema. E ele vai enrijecer, né? O importante é que as partes das pontas não vai ficar tão rígida quanto a parte de cima. Entortou ali por isso, somente por isso. Isso é uma questão, uma característica do próprio cobre, né? Mas nós temos essa solução, a partir de agora, que a gente vai fazer desta forma. Então vai ser como muitas joias que são assim. O cobre, pessoal, ele é usado na liga do ouro. Então não existe peças de ouro que não vá cobre na composição, né? Mas como o cobre, o ouro, aliás, ele é tão malhável, ele não é como o cobre, ele não se enrijece com a movimentação mecânica, então não gera esse tipo de coisa, ele é mais macio. O cobre é acrescentado ao ouro para justamente dar rigidez à peça de ouro. Interessante, né? A Márcia perguntou se vocês enviam para fora do Brasil. Enviamos, nós temos uma quantidade já razoável de envios, né? Graças ao Criador, para irmãos que estão fora do Brasil e gostam das peças, descobriram a Aquaquest através da doutora Juliana, e então a gente tem remetido frequentemente para vários países. Isso vai variar de acordo com cada país, a disponibilidade de frete do Brasil para esse país referido. Mas sim, enviamos para todos os países possíveis. Que maravilha. Fiz uma pesquisa também e fala que o cobre reajusta o sono em 93%. Diz que os benefícios são com a água do cobre ou com algum adereço do cobre. Então eu fiquei pensando assim, talvez na hora de dormir, eu não sei se usar a tiara porque vai ficar em cima,
mas talvez igual aqui, o meu colar, talvez colocar dentro do meu lenço, eu uso touca de cetim para dormir, eu acho que poderia ser eficaz a Aqua? Poderia sim, com certeza. Até dentro do travesseiro, às vezes a pessoa pode utilizar dentro do travesseiro, assim, entre a capa do travesseiro, né? Como é que chama? É fronha, né? Não sei como é que é o nome. Sim, sim. Dá para fixar ali com algum adesivo, fica interessante por baixo, por dentro, que não incomode, também é importante, né? Tem pessoas que não querem usar, né? Ele vai se movimentando no corpo. Eu já uso meu pingente no peito, às vezes eu acordo com ele no ombro, mas não tem problema, já estou acostumado com isso. E eu não deixo de utilizar por nada do mundo. O cobre, ele é assim, um presente tão magnífico, a descoberta disso para a saúde, que além da estética, ele vai muito além da estética. Todos têm que ter qualquer peça de cobre em casa, pessoal. Nem que vocês peguem fios de casas antigas e peguem esses fios e guardem. Ele é um metal que só vai valorizar, ele está ficando muito caro. Essa é a verdade, né? Infelizmente o mundo é assim, né? O mundo que a gente está vivendo é assim. Então, tenham o cobre, guardem as peças, não importa, não existe peça errada, todas as peças são certas, todas vão ter alguma função, porque o cobre puro, o nosso é certificado, ele vai sempre ter essas funções. Então, vocês pensem na saúde em primeiro lugar. Mas, é claro, eu sou homem, né? E o homem é mais prático, né? E as mulheres têm a questão da beleza, da estética, e eu entendo, eu como homem, obviamente que sim, que eu entendo. Eu sou artesão também, junto com o meu amorzinho, né? A gente desenvolve, a gente tenta fazer o máximo do melhor possível para todos, né? Para agradar a todos, né? Nem sempre é possível, mas a gente tem se esmerado e conseguido, com o tempo, né? Adquirindo, aprendendo também a lidar com as peças e ver formas melhores de vendê-las e tal, e mais eficiente para tentar agradar todas essas partes, né? Todas essas expectativas, vamos dizer assim. E a gente vai conseguindo. Esse ano vai ser um ano bom. A gente vai lançar muitas peças com turmalina negra, que é uma peça que também tem uma característica Nossa, interessante, tanto quanto a eu quero fungita. essa. Eu preciso dessa para me propagar. E o quartzo você vai receber também de quartzo, e o quartzo ele potencializa o cobre. Tem relógios de quartzo, acho que vocês sabem, né? Sim. Todos sabem, aquele relógio automático lá e tal. Então, vai um quartzo no meio. O quartzo tem uma característica incrível, impressionante, né? Mas eu acho A que gente descobriu não através faz das mais, câmeras. né? Faz o relógio, acho que só aqueles relógios bem padrão, não é? Eu acho que não é? O quartzo, ele É, gera eletricidade, inclusive. sim. Ele tem uma característica de gerar eletricidade. É bem interessante. O quartzo nossa, é um cristal muito peculiar. Muito Não, peculiar sim, mesmo. mas eu digo assim, antigamente você tinha, como que eu posso falar? Você ia comprar um relógio, você conseguia. Hoje eu acho que os relógios comuns não têm, eu Não, acho que só os relógios realmente só os mais, antigos. né? Ou os muito caros, que aí Isso. tem relojoarias e marcas que ainda produzem esses relógios. É evidente que a digitalização afetou até isso, né? Os Sim. relógios, né? Agora, tenham em mente que, no caso do relógio, uma curiosidade, o relógio mecânico, ele sempre vai ter uma precisão independente de qualquer coisa, né? O quartzo, por exemplo, quando está ali o relógio de quartzo, né, ele vai sempre manter aquela precisão. Ele é preciso demais, demais mesmo. E às vezes pode ser que o digital falhe, mas um relógio mecânico não vai falhar. Uhum. Não mesmo. Eu vejo o Matias, acho que ficou uma semana sem usar a medalhinha dele, né? E aí eu percebo que quando eu coloco nele, que nem ele amarrou um pedaço de. Porque ele é criança, né? Ele conseguiu perder o cordão dele. Aí ele amarrou um pedaço de barbante, eu tirei porque ele quis ir lá limpar para me mostrar para vocês. Ele, mãe, limpa a peça, mãe. Aí ele tirou, tava até com o cordãozinho que ele fez, e eu sinto que quando ele põe, ele fica mais espivetado, ele brinca mais, ele fica com mais energia. Tem hora que eu até guardo um pouquinho, deixa a mãe guardar o seu colar, Matias. Ele fica mais agitado. Aí você vê que ele ganha mais energia, acho que por ser criança também, né? Ele fica mais elétrico. Então você vê que até no campo da energia é maravilhoso, né? Muito, ele ganha mesmo energia. O cobre, ele faz isso. É incrivelmente uma coisa constatável.
Hoje nós produzimos um vídeo que vai ser disposto, vai estar disponibilizado na nossa página, de um teste de força, de ganho de força e perda de força do celular sem a placa, do celular com a placa de celular, né, nossa placa. E ele ganha energia, ele transmite, ele transfere energia ao corpo, e é impressionante, por isso que o Matias fica com mais energia. E todos nós que utilizamos as peças de cobre temos mais energia, um ganho de força. É impressionante, ganha mesmo a força. É uma característica desse metal. Fantástico e incrível, né? E os animais também, a gente não pode esquecer deles. Os cachorros e gatos e tal, são seres muito sensíveis. E eles estão muito próximos de nós. E muitos podem ter também, por consequência das radiações, um comportamento, às vezes, que pode virar um comportamento estranho, e ninguém saberia explicar, né? É difícil de comensurar essas coisas, mas eles são suscetíveis e absorvem tanto quanto nós absorvemos as frequências. Todo ser vivo recebe uma consequência através dessas frequências de radiação. Então imaginem, todas as casas têm Wi-Fi, todas as casas têm celulares, têm eletrônicos e muito mais. As torres estão cada vez em mais quantidade nas cidades e tudo mais. E os bichos sentem também, né? Se nós sentimos, eles também vão sentir, né? E eles sentem de formas bem diferentes, bem específicas. Então, utilizar uma corrente, né, uma coleira, uma corrente no pescoço de cobre puro, e nós temos esse produto que a gente lançou recentemente, é a melhor coisa para você deixar o bicho com mais energia, né? Só que mais saudável, sem essas intromissões de frequência, sem essas, sabe? Porque para os animais pode gerar diretamente uma consequência no comportamento deles, o que não é legal. E é isso, basicamente é isso, ganha-se energia utilizando o cobre. Na página de vocês, se eu não me engano, eu vi isso. Tem coleira para cachorro com cobre, não tem? Tem coleira de corrente, são correntes grossas, né, para cachorro. Tem as medidas, tem tudo, tem uma tabela de medidas, é um produto que a gente está vendendo, né? É uma novidade que a gente colocou à disposição, elas são feitas uma a uma, né? E é importante, é cobre puro e vai gerar muitos benefícios para o animal, tenho certeza disso, seja o gato, seja o cachorrinho, não importa. E Até quem tem quem tem cavalo... gato pode colocar um pingentinho assim na coleirinha do gato, né? E escrever o nome dele também, que a gente pode fazer isso aí, com certeza. Olha. Com certeza. A Núcia Dias, corretora, perguntou, faz para gato? Sim, fizemos para gato, cachorro, todos os bichos, né? Que podem utilizar uma coleira que tem a tabela, geralmente gatos e cães e gatos, né? Sim, temos lá à disposição na página, né? Uma pessoa perguntou para o que eu falasse sobre a corrente de Shungita. Maravilhoso, maravilhoso que você adquiriu isso. A Shungita é uma pedra que vem da Rússia, a nossa vem da Rússia, né? A gente compra ela bruta, ela para quebrar é uma dificuldade tamanha mesmo. Como eu fui cuteleiro, eu quebro realmente na marreta, literalmente. Para produzir as peças artesanais, a gente precisa ter esse esforço, né? É um trabalho artístico, né? De certa forma. Sim. Então, gera sempre ali os pedaços para esfacelar essas pedras maiores, brutas, e gerar os tamanhos de acordo para fazer um pingente, é um processo complicado. E ainda tem que lixá-las e tudo mais, né? Aparar as arestas, e ela é muito carbono, ela contém uma quantidade muito grande de carbono. Junto ao cobre, ela é um potencial protetor para a região do coração, não deixe de utilizar. Se você tem, nossa, limpe, cuide bem, não se preocupe tanto com a estética, vou eu dizer da minha forma masculina, mas minha esposa, minha mulher vai falar que, nossa, tem que deixar sempre brilhando, bonitinha, né? Então limpe ela, né? Mas não deixe de utilizar, porque ela é um poderoso protetor para a região do teu coração, para essas energias. Pode utilizar. E como é uma corrente ao redor do pescoço, vai ter o benefício do cobre. Você vai estar muita proteção, proteção muito boa, muito saudável, muito saudável. Que bacana. Nem eu sabia da questão da pedra. Tá vendo? A pedra Vocês querem fazer tem uma mais perguntas, característica, pessoal? a Shungita, só para complementar rapidinho, que eu não falei, ela tem uma característica de repulsão eletromagnética. Ela atua junto ao cobre de uma forma fantástica. Ela repulsa o eletromagnetismo, é utilizada para isso também. Nossa, essa eu também vou querer.
Eu só vou fazendo as minhas anotações aqui conforme você vai falando, A qual? Ana, na verdade, a Ana vai receber todas as peças que a Coquest tem, né? Nós possuímos, você vai receber todas, até as coleiras de animais, né? Olha que bacana. Para quem quiser saber mais, já está seguindo ou não está seguindo, Aqua Quest Cobre. Aqui vocês vão saber tudo, todos os benefícios, né? Eu vou ser uma grande vendedora. Então, vocês também podem entrar em contato comigo. Não conseguiu que eles respondessem porque eles trabalham o dia inteiro. Isso tudo é manual, gente. Isso tudo é feito com muito carinho, mão a mão. É os dois. Isso não é fácil. Cada peça ali, ó, tem o suor da questionadora e do Aqua. Se quiserem também fazer alguma pergunta, estou disponível. Se eu não souber responder, eu vou lá, chamo a Sandra e Sandra, estão querendo, é assim assado. A gente pode juntos, né? Tentando ajudar todo mundo aqui. Você já teve algum relato a respeito de colocar o cobre como se fosse um brinco na orelha das vacas? Olha, para cair as verrugas do tetus. Meu marido estava me falando agora sobre isso, um veterinário que indicou. Sabe, Aqua? Não sei, eu só sei que eles... Nossa, que coisa interessante ler isso, né? Olha, que coisa incrível, incrível mesmo, né? Olha a função que o cobre, ele é um antigermicida. Então ele acaba com todo e qualquer germes, parasita, tudo, ele elimina tudo, 100%, ele é muito eficaz, muito eficaz. Então se você manipula uma peça de cobre puro, você está higienizando suas mãos, por exemplo, né? De uma forma muito, muito boa, né? Você está acabando com germes, bactérias. Não sabia dessa questão, muito interessante, gostaria muito de saber mais sobre isso, não sei se eu vou conseguir encontrar isso em pesquisa, mas se o seu marido puder enviar um direct para nós, a Rainara vai receber e vai passar para a gente, nossa, muito interessante, enriquecedor, brinco nas orelhas das vacas, olha que coisa Sim, importante, né? ajuda a Olha como tirar o as cobre, verrugas. eu sempre falo, pessoal, o cobre, a gente está há 2 anos atuando, assim, diariamente com ele, mas nós não sabemos de tudo, e olha que eu creio que nós sabemos muita coisa, através dos relatos dos clientes e nossa experiência pessoal e frutos de nossas pesquisas também. E mesmo assim a gente não sabe de tudo. Olha como os usos, né, do cobre foi assim, mantido muito oculto, muito afastado do conhecimento do público. E agora a gente está passando por várias revoluções, uma delas é a do cobre. A Rosângela colocou, vamos fazer o teste aqui no nosso rebanho, depois volto aqui para contar o resultado. Por favor. Por favor. Nossa, relate para a gente, é mesmo. Relate, por favor, por gentileza, puder relatar esse teste. Se precisar de algo, que a gente envie alguma peça específica, pode entrar em contato com a gente tem interesse em ajudar e contribuir nesse teste, tá bom? Bacana. A Rai tá aqui, viu, gente, no chat, ó. Qualquer dúvida, pergunta, pode fazer aqui para ela. O Roberto colocou, gostaria de saber sobre o mini envio. O mini envio foi uma solução que a Aquaquest conseguiu através do nosso aplicativo de fretes, né? Eles coletam nossas encomendas, eles fazem um trabalho muito bom, porque o frete no Brasil a gente sabe que é muito caro, né? E tem muitas modalidades de compra, de muitas lojas que são frete grátis, isso, aquilo, mas nós somos artesãos, pessoal, a gente não pega uma peça pronta da indústria e revende, repassa, nós produzimos aquilo que a gente está oferecendo, né, para todos. Então é difícil, a gente precisa, né, ter a viabilidade de continuar fazendo o que a gente está fazendo. E muitos casos do Nordeste, muitos irmãos nordestinos compram muito com a gente, se interessam em comprar, e para que eles pudessem comprar mais, a gente colocou essa modalidade, foi que nos inclinamos, né, a fazer isso, colocamos à disposição essa modalidade do mini envio, e esse mini envio é um envio perfeito, de 300 gramas, você pode colocar até 300 gramas o que você comprar, e pronto, você vai pagar muito menos. Um frete, por exemplo, só dando um exemplo, de 70, 80 reais lá para o Nordeste, cai para 27, 28 reais. Então isso viabiliza que mais pessoas possam ser alcançadas com os benefícios do cobre puro, para a saúde delas. É muito importante isso para nós, né? Para a gente é importante. Só que, como é mais barato, esse valor, ele baixa bastante, né? Ele tem uma questão que a pessoa tem que estar em casa, né, na hora
de receber encomenda, não pode ter, não ter ninguém, porque o correio, infelizmente é o Brasil, né? O correio vai uma única vez nessa modalidade. Se não encontrar ninguém na casa para receber mercadoria, a mercadoria retorna para os correios e retorna para nós. Daí tem que gerar um outro frete, né? E é só isso. Tirando isso, é fantástico. É uma forma que as pessoas têm de pagar pagando menos. Isso, claro, vale para qualquer parte do Brasil, né? Barateia muito os valores. E isso é uma coisa importante, uma coisa útil. Mas tem esse porém. O PAC, o SEDEX, você tem como rastrear, né? Shalom, Matias, meu querido irmão, shalom. Fala, Shalom. 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 É isso, pessoal. Eu acho que se vocês tiverem mais dúvidas, estamos indo para o encerramento da nossa live. A Rosângela colocou que vai chamar vocês pelo WhatsApp. O Roberto colocou, o cobre pode proteger o coração das radiações? Sim, Roberto, no início da live, o Aqua bem abrangiu esse assunto aqui, mas quer falar mais alguma coisa, Aqua? Não, ele, lógico, ele protege demais a região do coração, mas eu vou ressaltar, depois o Roberto, você assiste de novo a live, pega do início, você vai ver ali, assim como todos que vão entrando podem acessar depois esse material, né? Para nós é importante, pessoal, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando também e achando importante, porque acho que com o tempo pode não ser a dúvida de todos ou de muitos, mas de alguns, para nós já tem validade, porque são muitos aspectos que envolvem as peças de cobre. E o que mais salta e impulsiona as pessoas a quererem adquirir é o brilho das peças, mas é muito além disso, né? Vai muito além. Então sempre há dúvidas, sempre haverão essas dúvidas. Então essa primeira live, quero deixar registrado que é uma nossa tentativa da nossa parte de manter um material na nossa página para todos que possam compartilhar com seus familiares e pessoas para esclarecimento, para divulgar essas informações, para que haja, né, o saneamento de dúvidas a respeito do porquê utilizar peças de cobre, basicamente é isso. É isso mesmo. Eu quero agradecer, né, a oportunidade de vocês terem me chamado. Me sinto honrada de estar aqui com vocês, não só porque eu uso, né, olha aqui meu arsenal de cobre, não é só pela questão de usar e saber dos benefícios. Conheci o cobre no momento mais difícil da minha vida, né? O cobre foi me apresentado pela minha mana no momento mais difícil da minha vida, mas ele realmente mostrou os benefícios dele, porque devido a essa medicação que é o cobre, mais a ajuda de Baruch Hashem, o coração da minha filha foi curado. Então, falo com propriedade que o cobre realmente... E olha que naquela época, por pura ignorância, eu não acreditava, eu achava que era uma falácia, eu achava que era exagero, falava, ai, como assim, né, um metal, vou colocar na roupa da minha filha, ai, vou ficar, ai, mas tá bom. Aí a minha mana falou, põe que você vai ver, ela já conhecia o cobre, e aí eu coloquei até por insistência dela, e continuei fazendo minhas orações diárias, pedindo que o Pai tivesse piedade. O Pai ouvindo minha oração, mais a medicação, o coração da minha filha foi totalmente restaurado, curado. Então, por propriedade, digo que realmente o cobre, ele tem sim benefícios diversos para o nosso corpo e para a nossa pele. E eu agradeço por estar aqui, agradeço mais uma vez a oportunidade, a Baruch Hashem, a todos que participaram aqui do chat, com perguntas maravilhosas, com elogios super carinhosos. Agradeço e o que o Pai abençoe a cada um de vocês que estão no chat, a cada um com a sua necessidade, ao seu prover, e agradeço à família AquaQuest por esse convite maravilhoso. Família mesmo, nós somos todos irmãos, meus irmãos. E é isso, eu agradeço a presença, nós que agradecemos a presença da Ana. Sigam o canal dela, busquem o perfil dela, tá aí. E acompanhem o trabalho magnífico da Ana. E também aprendam cada vez mais, tenham esse conhecimento, né? E busquem esse conhecimento do cobre. Descubram, mergulhem nessas informações, vão na Arca do Reset da doutora Juliana, é R$10 só, você vai entrar lá e não vai pagar mais nada, é um valor simbólico mesmo, e vocês vão ter muitos vídeos, acesso a muito material muito importante, né?
A gente sabe quanto custa a informação, né? O preço de uma vida, muitas vezes. A gente sabe quanto custa você não saber ou ignorar, né? O preço vem depois com o tempo, né? Então, enquanto nós podemos e temos a vida em nós, é importante que nós busquemos honrar a vida que nós possuímos. Nossa vida é um dom, é uma coisa maravilhosa, feita pelo nosso Criador, nós somos um milagre vivo. O tempo que a gente está vivendo é difícil e a gente vai enfrentando juntos, uns com os outros, tá bom? Agradeço a todos e uma boa noite a todos os irmãos. Shalom a todos. Ana, pode se despedir por nós aí, querida. Obrigado, gratidão. Shalom, shalom. Obrigada a todos. E cuidemos desse templo que o Pai nos deu e confiou a nós, né? E o cobre realmente traz esse benefício. Vamos nos preencher, nos encher de colar, brinco, placa. Vamos lutar aí contra essas radiações diárias, né? Do dia a dia. Então, obrigado a todos. Obrigado, Aco. Questionador, um grande beijo no coração. Ó, shalom, shalom. Muito obrigada a todos vocês.